estamos começando mais um programa Reflexões, hoje com a ilustre presença de Denise Araújo, professora e pesquisadora da área de cinema e audiovisual. Tudo bem, Denise? Boa tarde, Paulo, tudo ótimo. Um prazer estar aqui, especialmente nesse lugar maravilhoso, uma caverna, estou dentro do cinema. Exato, é meio que a caverna de Platão, é um cineminha, e a ideia é essa mesmo, a gente tentar conversar nessa profundidade, com essa inspiração. Queria começar perguntando para você como é que você deu o teu contato com o cinema, né? Queria que você falasse um pouco da tua formação inicial, né? Como é que você chegou no cinema? Claro. Bom, isso aí foi uma coisa interessante, porque a minha avó, ela tocava piano para o cinema mudo. O meu bisavô foi quem fez o primeiro cinema de Rio Negro, do Brasil, né? Então foi muito interessante que eu já tenho isso da família, né? Sou da família Bley, agora de Luxemburgo, meus antepassados vieram de Luxemburgo e agora até estou tirando um passaporte, vou ficar luxemburguesa, e daí veio toda essa inspiração do cinema. Mas veio antes da música também, né? Eu fiz curso completo de piano clássico, né? A minha mãe e minha avó queriam muito, minha mãe queria muito que eu fosse uma moça prendada, disse que uma moça prendada tinha que fazer francês, balé e piano clássico. Eu fiz francês e piano clássico. Balé foi uma nulidade total. Então, mas o cinema ele veio se filtrando dessa parte da minha avó e também da parte do meu pai. Ele me levava muito, muito ao cinema em Ponta Grossa, ele é de Ponta Grossa, e também no cinema aqui. E eu estava pensando hoje até que o primeiro filme que eu vi foi O Maior Espetáculo da Terra, um filme lindo que que saiu em 10 de janeiro de 1952, quando eu tinha 5 anos, bem no dia do meu aniversário, e eu me encantei com o filme e escrevi, inclusive, mais tarde, para lá. Olha a loucura! Naquele tempo nem tinha como, né? Não tinha o e-mail. Né? Você escreveu uma carta para mandar para o estúdio? Para o estúdio, dizendo que o filme era lindo. Ó, uma loucura. Mas depois fui indo. Eu primeiro fiz literatura, né? Eu também gostava muito de ler, sempre gostei muitíssimo de ler. Daí eu fiz o piano clássico primeiro, né? Depois eu fiz italiano, daí eu morei 2 anos na Itália, estudei literatura italiana, ganhei uma bolsa do Instituto Dante Alighieri, daqui de Curitiba, e fiz literatura italiana. Na Itália conheci Umberto Eco, fiz em Bolonha e Rimini, na terra do Fellini. E fiquei 2 anos lá. Depois que eu voltei para cá, aí é que eu comecei a literatura na Federal, fiz graduação, fiz uma especialização e resolvi ir para os Estados Unidos. Daí me dediquei simplesmente ao cinema. Me apaixonei muito, muito, muito pelo cinema, né? E até hoje eu sou apaixonadíssima. E fiz um mestrado em cinema no Arizona. Quando eu estava estudando aqui na Federal, veio o professor Foster nos dar aula. E ele era da Arizona State University, que foi onde eu fiz o meu mestrado. O professor Foster estuda América Latina, né? Isso. Ele é super americano, mas ele se acha brasileiro, né? Quando ele está aqui, acha brasileiro. Quando está na Argentina, se acha argentino. Mas ele até, inclusive, ele queria falar português nas aulas aqui. Eu falei, de jeito nenhum. Nós estamos aqui para aprender mais inglês e tem que dar aula em inglês. E eu sei que fizemos uma amizade enorme até hoje, né? Até hoje ele vem todos os anos para cá, vem no meu curso de pós em cinema, ele é professor do curso. E eu fui para lá e encontrei o professor Nicolas Salerno, que me orientou no mestrado. E esse professor era maravilhoso, era italiano, era ítalo-americano, né? E era muito, muito bom. Ele odiava ou amava os alunos, assim. Então, por sorte, ele me amou. Então, fizemos uma parceria incrível e estudei Woody Allen. Agora, vou te interrompendo para puxar uns fios, assim. Você falou que ele odiava ou amava, mas ele odiava ou amava em função da qualidade do aluno. Não ou tanto. De uma simpatia pessoal? Simpatia, quando eu conhecia, todo mundo falava, cuidado, cuidado, e a secretária nunca queria dar um horário para eu falar com ele e tal. Até que um dia eu vi ele lá, entrei e falei, eu sou a Denise, comecei a me apresentar, e ele falou, você tem um appointment? Eu falei, não, eu não tenho nenhum appointment aqui, não tenho horário, nada, mas o senhor está aqui, eu estou aqui, vamos nessa, né? Falei para ele, e comecei a conversar, ele gostou.
Aham. e não precisamos nunca mais de horários. Eu falava com ele na hora que Nossa, estava lá. mas então você chegou num ponto que você criou, quebrou até o estilo de agenda dele. Um pouco, mas ele era italiano. Ah, Daí eu tá. falei, olha, você devia ir para a Itália, né? E se soltar. E lá. Ele foi pela primeira vez e amou a Itália. Ah, ele era um ítalo-americano. Então, Italo-americano. nossa, Nossa, você foi convenceu ele a conhecer a Itália. Ele foi conhecer os parentes e gostou muito, muito. Foi muito bom, tivemos uma amizade maravilhosa, assim. E ele foi teu orientador Foi. no teu trabalho. Antes até de perguntar do teu trabalho, você falou que contatou o Humberto Eco também. Sim. Como é que foi essa relação? Pois é, Umberto Eco foi na parte que eu fui para Bolonha, né? Que eu fui para a parte da Itália, ali, assim. Aí no Umberto Eco era uma coisa bem diferente, né? Porque era, às vezes, falava pouco, sabe? Então não era assim, não era ainda dentro do contexto acadêmico. Depois eu ganhei também uma bolsa para ir falar com Umberto Eco. Mas nessa época eu já estava no final dos estudos. E daí resolvi não ir. Porque eu já tinha falado com ele antes, né? E aí resolvi terminar. Porque quando eu tive essa bolsa, eu estava já no doutorado e o meu orientador era um chinês que morava nos Estados Unidos. E quando a China, ele era de Hong Kong, quando a China abriu as relações novamente, né, que abriu para ele voltou para a China. Então eu tive que terminar rápido para poder ainda ter ele lá, né, como orientador e uma co-orientadora que eu tive. Então foi uma coisa diferente, assim, eu tive que terminar bem, tive que parar tudo de dar aula e tudo para poder me dedicar um semestre inteiro e terminei. Ah, entendi. Aí, O mestrado. não, o doutorado. O doutorado. Ah, tá. Então o chinês era o orientador do doutorado. Do doutorado junto e o italiano do mestrado. Isso, do italiano do mestrado. Tá. É. Tá. Mas nesse meio tempo eu voltei ao Brasil, comecei na Tuiuti, né, daí tive uma turma de graduação e depois finalmente comecei todas as especializações. A primeira foi em arte, que fiz outra de literatura, daí levei os alunos para a Europa 2 vezes, os alunos da Tuiuti. E aí comecei o cinema em 97, então fui fazendo isso aí, intercalando, assim. E aí depois que terminei o doutorado. Você, Denise, como tem um pé na literatura, outro no cinema, como é que você vê a ligação entre cinema e literatura? Porque é interessante, porque vendo do início da história do cinema, alguns puristas eram contra, né? Já, sei lá, o Bazin era a favor, via como positivo isso. Como é que é a tua visão, assim? Olha, eu gosto das duas, né? Acho duas mídias fantásticas, assim, né? A literatura no sentido de que você tem uma imaginação, né, sobre aquilo, que não tem a imagem, mas você cria a imagem, né? Lendo, você cria a imagem. E já o cinema que você tem a imagem, né? Então, você já tem uma coisa mais visual ainda, né? Mas eu acho que é uma maravilha essa. Por exemplo, A Hora da Estrela, né? A Hora da Estrela é lindésimo, né? É um conto da Clarice Lispector, maravilhoso, transformado pela Susana Amaral num filme maravilhoso também. Então, as duas versões, assim, que eu digo, duas mídias, trabalham muito bem juntas, eu acho. Dependendo, claro, do diretor ter a sensibilidade de conseguir captar a essência, né, da autora, né? Entendi. Ou seja, a essência que permite criar o conceito do filme. Sim. Né? Porque muitas vezes as pessoas até falam, fui ver o filme, mas preferi o livro. Sim. Mas eu acho que é uma questão de adaptação, não é? Porque pode a obra cinematográfica ser tão boa quanto o livro que se inspirou. Eu acho que o filme ele não precisa ser uma cópia, né, do livro. Ele pode ser baseado no livro, né? Mas ele pode ser criativo, né? A Ana Karenina, por exemplo, é um filme fantástico, né? Assim, ele tem toda uma versão assim maravilhosa, teatral, né? Performática, né? E é lindíssimo, né? Quer dizer, ele queria uma terceira, né? A primeira, a segunda, e queria uma terceira versão, que é o que a gente vê, que é maravilhoso, né? Assim, Que é maravilhoso. E voltando na menina dos 5 anos que escreveu a carta, você lembra de imagens, você entrando no cinema, ou né, a pianista tocando, enfim, ou de contarem como era o cinema antigo? O que eu acho interessante é que você recebeu isso em casa já, né? Sim.
Sim, nós até fomos convidados pelo Jaime Lerner, quando ele fez aquele projeto, né, de revitalizar os cinemas. Nós fomos convidados para ir para Rio Negro, mas não existe mais o primeiro cinema que meu bisavô construiu, isso não existe mais. Né? Foi se transformando, transformaram-se muitas coisas. Ponta Grossa, por exemplo, todos os cinemas que eu ia, não tem mais, são agora em shoppings, né? Então mudou totalmente o astral, né? Porque o astral do cinema é uma outra coisa, né? Se bem que agora a gente está habituado a ir em shopping, né? E a gente vai em shopping numa ótima, né? Sim. Eu tendo uma sala escura como essa aqui, eu posso morar. Né? Tô ótima, né? Tô sempre boa na sala escura, né? Mas aquilo que você falou, que eu entrava, eu tenho aquela sensação até hoje. Tinha Cine Marabá, tinha Cine Avenida, bem ali na nossa Boca Maldita era um pouco ali os cinemas, né? E eu me lembro de eu entrando com meu pai, ficava louca lá dentro, assim, louca. Assim. Eu ia muito com meu pai, né? Que a minha mãe, ela já era mais de música, e a minha mãe foi uma maravilha comigo. Ela me fez estudar muito, muito. E eu gostei de tudo que eu fiz, assim. Ela era muito rígida. Muito rígida. Eu tinha que estudar muito, assim, sabe? Ela sempre dizia, você não faz mais nada antes de fazer todos os deveres, tudo, e ajudou bastante. Assim, entendi. Né? E porque estava me vindo à mente, enquanto algumas crianças iam com os pais na igreja, você acabava indo com o teu pai ao cinema. Ou seja, ele... Totalmente. Eu poderia dizer, então, que você tem uma ligação até meio sagrada com o cinema. Tenho. Nossa, eu gosto muito. Eu vou na sala escura, eu fico uma outra, assim, já fico preparada, assim, para... E quem que vai na sala escura? A pesquisadora ou a cinéfila? Pois é, eu acho que eu vou de pesquisadora, infelizmente, porque tudo se resume às pesquisas também que a gente fica fazendo, né? Você deve saber, né, que está no doutorado, já tem uma outra enfoque para o filme, né? Então, eu me deixo levar um pouco, me deixo sonhar um pouco, mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando como eu analisaria esse filme, o que eu falaria dele, que estética eu já fico sempre... categorizando, né? Fico sempre classificando. Não tem mais aquela pureza original, né? Aquela não tem mais, né? Mas eu gosto que não tenha. Eu estou bem assim, estou bem. Porque eu às vezes penso que a gente precisa criar um dispositivo do tipo liga ou desliga o crítico, assim, né? A visão crítica, né? Porque senão a gente pode estragar também o espetáculo, né? Acho que não, a gente contribui, eu acho. Não sei, eu sempre interajo com o filme, eu tento assim, me inserir no filme, tento interagir com o filme, o que está querendo ser mostrado, o que está acontecendo, eu gosto muito, muito dessa parte, assim. Então, eu acho que eu entro lá, acho que como pesquisadora. Faz tempo que eu não tenho, assim, que eu não penso nada, assim, faz tempo. Mas eu te vi chorando várias vezes já. Mas isso é parte, né, Dodô? É parte, eu acho, da pesquisadora também, né? Porque é uma parte emocional, né? Aí se pegou mesmo, aí se pegou um ponto ótimo. Porque esse filme Helena, por exemplo, que eu tenho analisado, eu não posso nem ver que fico chorando. Então, é uma coisa que... É mesmo, você pegou um ponto bom. Porque, não, e veja, eu gostei também da tua afirmação. Você pode pesquisar e amar ao mesmo tempo. Eu acho que sim, Eu tenho, assim, esse filme que eu estou analisando agora, é muito lindo, o Helena. O Agnès Varda também é muito lindo, né? Então, eu estou fazendo uns filmes... Bom, também é que eu escolho exatamente o que eu quero escolher, né? Lógico, assim, para justamente tirar daquilo o máximo possível, né? Dos filmes. Então, acho que essa parte pesquisadora tem essa emoção que você falou. Agora você me pegou bem, porque é verdade, tem essa parte emotiva, né? Porque algumas linhas de pesquisa justamente dizem que você tem que ser frio, né? Sim, objetivo. Objetivo, né? Ter um distanciamento e tal. Mas quando eu escrevo, eu fico, né? Porque daí você não tem como, né? Você não tem como você ficar elogiando o filme e tal. Não é por aí, né? Isso eu tenho bem claro, assim, né? Isso também eu acho que é uma característica tua. O teu discurso verbal é diferente do discurso escrito. Bem diferente. E isso também é outra personalidade escrevendo? Ou é você num outro método?
Pois é, quando eu estive nos Estados Unidos, nas minhas primeiras trabalhos escritos assim, foram bastante criticados. Porque o Brasil escreve de uma maneira, os americanos escrevem totalmente de outra, né? A nossa maneira e a minha maneira também, assim, é bem digressiva. Eu começo uma coisa, você pode ver, né? Quando eu falo, eu começo uma coisa, pulo para outra, eu vou, sabe? E eles ficavam dizendo, estou perdido, estou completamente perdido. E no final eles falavam, agora entendo o que você quer falar, tem que pôr isso no começo, tem que organizar com fio norteador e tal. E eu aprendi muito, assim, com eles. Aprendi a ser bastante objetiva, tanto que eu dei aula de metodologia científica lá o tempo todo, né? E dou aula aqui também, né? Então, eu acho que eu tenho esse esquema, assim, de como deve escrever, né? Assim. Então, além de você ser aluna lá, você também foi professora? A vida inteira, aos 10 anos. Aos 10 anos. Então, eu vou segurar essa pergunta e a gente já vai conversar sobre isso no próximo bloco, após o intervalo. Já voltamos. Até mais. Amigas e amigos, voltamos agora para o segundo bloco do Reflexões, hoje com a professora Denise Araújo. Professora, você comentou um pouco sobre a sua experiência enquanto aluna de mestrado e doutorado nos Estados Unidos. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre a mentalidade americana, né, como é que ela funciona, e a sua experiência enquanto professora lá. Sim. Foi ótimo, ótimo. Foi assim, ó, é bastante diferente daqui, né? Porque lá, por exemplo, o professor entra na sala e os alunos já têm que estar na sala e o professor tem direito de fechar a porta com chave. Então, alunos atrasados não entram. Eu fiz esse sistema aqui, quando voltei, me dei muito mal. Que aqui não tem essa condição, né? E os alunos lá são bastante sérios. Eu achei bem mais sérios. A maioria dos alunos estuda muito e trabalha também. Trabalha para pagar a sua universidade. São caras as universidades e os alunos normalmente trabalham e pagam sua universidade. Então, eles querem estudar. Eu tive um caso muito engraçado. Eu tinha marcado para ir numa biblioteca um dia, que a gente tem que mostrar aonde está a pesquisa, né? E me avisaram que não estaria livre aquele lugar onde eu ia mostrar. Aí eu avisei em sala 15 dias antes e teve um aluno que veio me procurar e falou, nossa, mas quer dizer que então mudou e agora como é que fica? Eu imediatamente, com o meu raciocínio brasileiro, falei, vou justificar sua falta. Ele ficou muito irritado e falou, como justificar a falta? A senhora vai dar aula nesse dia que eu já pretendia não vir porque eu conhecia a biblioteca? E como é que vai ficar esta aula que eu vou perder? Aí eu fiquei... Né? Não sabia o que dizer, ele falou, eu quero esta aula particularmente, tudo que a senhora der na aula, a senhora vai ter que repetir para mim. Eu tive que fazer a aula só para ele, individualmente. Foi um choque para mim, porque jamais um aluno aqui tinha me pedido uma aula. Sempre pede que justifique a falta. Então achei bem diferente o sistema, né? Mas outro sistema que é muito diferente é, assim, o problema de assédio lá. Tudo que eles acham assédio, eu não achava. Depois foi me dito que aquilo era assédio, aí eu tive que passar a achar. Mas, por exemplo, coisa simples, se o aluno se seguir no corredor, é assédio? Eu falei, não, claro que não. E o que se faria? Falaria com ele, né? Então, as perguntas foram indo assim, se está na sua sala, pede para fechar a porta, é assédio? E eu falava sempre que não. E a última pergunta era assim, se o aluno lhe convida a ir ao cinema, é assédio? Eu falei, nossa, é um prazer. O que você faria? Eu falei, eu iria se não tivesse visto o filme, né? Então, aqui saio com os alunos, converso, né? É um outro tipo de relacionamento, né? Só dou aula para adultos, né? E lá me chamaram e me deram um livro com as normas, né, normas de comportamento. Então, eu aprendi, daí, no próximo exame, tudo era assédio e ia falar imediatamente com o diretor. Pronto. Então, foi assim, coisas... Tem um controle muito grande. Controle. Outra coisa também bem diferente, como eu estava em Los Angeles, perto assim de Los Angeles, onde tem uma região de terremotos, né? Tem uma pergunta assim, o que você faria em caso de terremoto? E eu pensei que era uma brincadeira e respondi, ficaria gritando até alguém vir me salvar. Nossa, fui chamada, foi terrível. Falaram, olha, a senhora é responsável pela turma inteira. Então, a senhora tem que ler as normas de terremoto, como é que faria para levar seus alunos a salvo para algum lugar.
Então essas coisas assim são o papel do professor lá, né? Entendi. Então falta um certo espaço para o humor, assim. Ah, sim, Você claro. acha que é muito. Não tem esse tipo de relacionamento que eu acho saudável aqui Aham. e não lá. Aqui eu acho bem mais saudável esse tipo de relacionamento. Lá é estritamente objetivo. Aham. Jamais falar alguma coisa pessoal, jamais chegar a mais de um braço e meio de distância do aluno. Do aluno. Então, é uma coisa assim bastante objetiva, né? Bastante fria em certo sentido, né? Assim, e nesse ponto eu prefiro aqui. Eu acho que o relacionamento é mais saudável. Mais aqui. saudável, mais quente, assim. Agora, por outro lado, você tem uma garantia de respeito ao professor lá. Com certeza Né? absoluta. 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 É porque a gente nota, eu já tenho testemunhas ou até testemunhado coisas do tipo um aluno assistir uma aula com óculos escuro Ah, sim. ou com o pé em cima da mesa, que eu acho É um desrespeito. é um desrespeito total, né? E desarticula qualquer argumento em relação a uma boa relação professor-aluno. Não, isso é péssimo. Eu também não suporto esse tipo de comportamento. Lá não existe essa possibilidade, né? Lá não tem. Mas eu também dei aula, eu dei diversos tipos de aula lá, né? Eu dei aula de cultura brasileira, eu dei aula para mestrado e doutorado, mas eu dei uma aula também muito interessante para os mexicanos indocumentados. Então, era muito produtivo, eu gostei muito deles, e eles achavam que eu era uma deles, e me contavam todas as coisas, esse passaporte aqui não sou eu, tipo assim, tinham passaportes falsos, né? E eu fui contratada para dar aula de cidadania. E eles queriam que eu orientasse todos os alunos a serem americanos. E eu falei que ele tinha uma segunda opção, que era ser residente permanente, né? E aí eu fui chamada e eles disseram, mas a senhora foi contratada para uma coisa, está insinuando uma outra. Eu falei, não, eu fui contratada para cidadania e é o que eu estou falando. Eles têm essa opção, eles vão saber. E eles concordaram comigo. Então, os americanos, quando você dá bons argumentos, eles se convencem e a relação é sempre ótima, né? Assim, eu sempre tive, não sei se eu tive muita sorte, mas tive, assim, um paraíso lá. Sempre penso lá como um paraíso. Não, e você falou que deu aula para os mexicanos. Agora me veio também uma imagem complicada do cinema na medida em que ele cria estereótipos nacionais e culturais. Então, por exemplo, é reincidente a figura do mexicano em filmes americanos como relapso, bandido, etc. Sim. Quando você vai para o México, você vê outra coisa. São pessoas queridíssimas, educadíssimas, Nossa, muito bom. né, amorosas, né? Tem coisas maravilhosas, bastante emotivas. né? Tem um carinho absurdo pelo Brasil, né? Sim. Você como é que você lidava com esse antagonismo assim? E qual que é a tua visão desse tipo de filme que estereotipa uma cultura? Eu acho que um filme que é muito bom é aquele Um Dia Sem Mexicanos, né? Aquele filme explica bem a relação dos mexicanos com os americanos, né? Eu acho que ele explica bem. Agora, a minha relação, ela foi tão boa de um lado quanto do outro, né? Porque quando... Eu penso assim, né? Se a gente está fora do seu país, você tem que adotar as normas do país onde você está, né? Isso, para mim, é número 1. Então, eu estava nos Estados Unidos, respeitava todas as normas americanas. Quando eu estava com os mexicanos, eu tentava conversar com eles como se estivesse no Brasil, quase assim. Porque eles são latinos, né? Então, são parecidos conosco. Então, eu conversava muito com eles. Eu contava muito a história do México, a invasão do México pelos americanos. Eu contava muito o que eles eram. Assim, para eles se localizarem o que era o americano, o que eram eles. E eles gostavam bastante, assim. Então, eu tinha um duplo, né, um comportamento duplo, né? Quando eu estava com os mexicanos era uma coisa, quando eu estava com os americanos totalmente outra. Quando eu fui dar a primeira aula para todos os americanos, só para americanos, e foi uma aula de metodologia científica, eu até falei com o meu diretor, veja, eu não sou nativa da língua, né? Eles não vão aceitar. E ele falou, não, se a senhora está sendo convidada é porque está tudo certo. Então, eu cheguei para eles no primeiro dia e falei, olha, os computadores aqui também erram, né? Veja, me puseram meu nome aqui para dar aula para nativos, quando eu não sou nem nativa, e dar aula de como escrever para pessoas que são americanas, né? Veja, o computador errou, mas agora eu estou aqui, como fazemos, né? E eles gostaram e
interagiram e Uhum. não teve nenhum problema. Bem, nenhum e problema. você ensinava os americanos a escreverem. Isso, na própria língua deles. Então, mas Fantástico. foi maravilhoso, assim. Eu tenho uma noção dos Estados Unidos, falei Estados Unidos, eu tenho como um paraíso, assim. Eu gostei ótimo. muito de lá. Muito. E o teu estudo foi em cima do Woody Allen. De mestrado inteirinho, Woody Allen. Woody Allen. E de doutorado? E de doutorado, daí eu entrei para ter mais conceitos, né? Daí eu tive um conceito, eu criei um conceito de uma estética da hipervenção, né? Que é um conceito que eu criei. Eu comecei, na verdade, no mestrado com Bakhtin. Tá. E estudei muito dialogismo, carnavalização, dentro dos filmes do Woody Allen, e acrescentei o humor judeu. Porque é uma coisa característica do Woody Allen, né? Então, eu estudei bem essa parte, assim. E depois eu passei para o doutorado e comecei a estudar a intertextualidade, que é um dialogismo um pouco expandido, né? Que daí já é uma outra coisa, e criei a estética da hipervenção, que seria como, por exemplo, um hiper no sentido de hiperreal, né? E depois a palavra venção como sentido de invenção e intervenção. Então, eu estudei muito as imagens revisitadas, né? Escrevi até um livro sobre isso, e fiz todo o meu doutorado, foi em literatura comparada, cinema e artes. Então, peguei esse tema da intertextualidade e apliquei tanto no cinema, quanto na arte, quanto na literatura. Estudei Nélida Pinhon, na literatura. Então, tive muito acesso a todo esse tipo de material, assim, no doutorado. No seu livro, Imagens Revisitadas, em que você apresenta, né, a estética da hipervenção, tem uma passagem que eu acho muito apropriada, muito bonita, que você coloca que na própria estrutura da palavra estética tem ética dentro. Ah, sim, exato. Esse aí é um conceito que eu adotei, porque, veja, eu estava sempre em dúvida dessa estética, como ficava a ética, né? Então, eu fiz a ética englobada na estética. Porque, para mim, assim, é mais importante... Como é que eu vou explicar? Deixa eu explicar assim. Para mim, mais importante é a estética do filme em si. Não se o filme está tentando desmistificar alguma coisa, mas a estética pela própria estética. E, para mim, eu acho que a ética ela está embutida nessa estética. Né? Porque, é claro, o olhar do diretor sempre transmite uma ética que ele tem, mas transmite de uma maneira que ele achou adequado para aquela ética. Então, é essa maneira que eu gosto muito. Por exemplo, O Triunfo da Verdade, né? O Triunfo da Vontade, lá da Leni Riefenstahl. Ele é lindésimo o filme, né? Então, eles falam, é um filme nazista. Não. É um filme muito lindo, esteticamente perfeito. Né? Então, eu estudei mais nesse sentido assim. Mas depois que eu comecei a fazer o pós-doutorado, eu fiz todo o meu pós-doutorado nas ditaduras, né? Nas representações das imagens e memórias das ditaduras. Então, eu comecei a ver essas duas partes, que tem filmes que são que tentam ser totalmente fiéis aos fatos da ditadura, e outros filmes que têm uma estética um pouco mais diferenciada, um pouco mais elaborada, vamos dizer. Eu peguei 2 filmes portugueses maravilhosos, assim. Um chama Cartas a uma Ditadura e outro chama 48. A Cartas a uma Ditadura é de Inês de Medeiros. Ela achou cartas das pessoas, das senhoras, elogiando Salazar. Então, ela pegou todas aquelas cartas e fez uma entrevista com as senhoras e fez um filme. O filme é lindésimo. As senhoras disseram que elas achavam ele uma maravilha para o país. Ao mesmo tempo, a Susana Dias fez um filme chamado 48, com todos os que foram presos políticos na ditadura, e ele tem todas as imagens deles, só as imagens, e eles contam as torturas que sofreram, no mesmo período. Olha, lindésimo, né? Então, eu peguei as teorias de Gadamer, assim, de tese, síntese, tese, antítese e síntese, né? E fiz meio que, veja, num determinado período pode ter 2 pontos de vista completamente opostos. Né? Completamente opostos. E o cinema funcionando para qualquer lado. Isso. Então, são lindos os 2 filmes, são esteticamente muito, muito bem elaborados, né? E tem todo um ponto de vista que a gente tem que dar valor, afinal, porque é o ponto de vista das senhoras, que pensavam realmente assim, e o ponto de vista dos presos políticos. Né? Não, e veja que interessante.
Você tem o mesmo aparato tecnológico, o cinema é uma arte tecnológica que pode ser apropriado ou para uma ideologia ou para outra. Sim. E ter beleza numa ideologia ou na outra. A gente vê nisso um caráter de neutralidade. Sim. E a gente tem uma série de autores que dizem que nenhuma tecnologia é neutra, né? Que ela já determina alguma coisa ideologicamente. Como é que é a tua visão sobre isso? Bom, aí é complexo, né? Porque, veja, eu acho que sempre vai prevalecer o olhar do diretor, né? Sempre. Porque se ele escolhe um determinado ângulo, é porque ele não quis os outros ângulos, porque ele escolheu, selecionou aquele, né? Então, eu acho que tem que... A visão do diretor é preciosa. E a visão de... Agora, nesse ano, eu estou dando uma aula de história do cinema só sobre montagem. Porque, na verdade, a montagem é praticamente tudo do filme, né? Como ele monta, como ele conta aquilo, como ele justapõe como ele faz, por exemplo, a estrutura toda do filme. Isso aí é o ponto. Porque ele pode falar de um assunto banal, como historinha de amor, ou como qualquer coisa bem banal, mas a maneira como ele conta é diferente, né? Então, essa maneira é que me interessa muito no cinema, assim. Eu tive uma aula acho que a aula que eu fui mais para mim, assim, vamos dizer, emblemática, vamos dizer, foi a aula do Derrida. Eu tive uma aula com o Derrida sobre desconstrução e, nossa, aquilo é de tirar o fôlego, porque ele vai desde agora até o início, né, da civilização e fica questionando aonde está a verdade, onde está a realidade. Se alguém sempre fala sobre aquilo, onde está a história? Ela é contada por uma pessoa. E essa pessoa tem seus princípios, tem seu ponto de vista. Então, não é que ela conta exatamente, ela conta o que ela acha que aconteceu, né? Então, eu fui montando, ele desmonta tudo, né? E depois temos que remontar para não se sabe nem onde está mais. Muito interessante a aula. E nós fizemos uma brincadeira com ele, fizemos uma foto de todos os alunos, justamente a minha orientadora não pôde no dia da foto, não estava lá. Aí nós fizemos uma foto dela no mesmo lugar, fizemos uma montagem e perguntamos para ele, Derrida, essa foto é real? Ela diz que estamos todos neste lugar, neste dia, neste momento? E ele disse, bom, acredito que sim. Aí eu falei, tem uma pessoa que não estava, ela é uma montagem. O senhor saberia identificar e ele não conseguiu identificar. Veja, então, tem toda uma história da fotografia, né? Que a fotografia, como era no passado, um documento, né? Uma prova de que aquilo aconteceu naquele dia. Hoje em dia, depois das novas tecnologias, não é mais. Não é mais. E mesmo nas primeiras trucagens, né? O próprio governo do Stalin já tirava quem ele queria, manipulava como queria né, a ideologia através do cinema e tal. Bem, o bloco está correndo rapidinho, a gente para por aqui e nós já voltamos com mais um pouco de reflexões aí com vocês. Até já. Estamos voltando para o Reflexões, hoje com a professora Denise Araújo. Denise, eu vou fazer várias perguntas, né, que eu acho que são muito interessantes para os espectadores, para nós que gostamos de cinema, para nós que estudamos cinema. Você estudou Woody Allen no teu mestrado. Uma primeira pergunta, o que é uma boa tese? Claro que mestrado é dissertação, né? E daí o doutorado é tese, mas como é que se constitui uma boa tese? Olha, isso aí é uma pergunta engraçadíssima, porque eu perguntei isso aí para o meu orientador de doutorado. Quando eu estava fazendo o PhD, eu fui a ele e já estava com a caderninho para tomar nota e perguntei bem séria para ele, o que para o senhor é uma boa tese? Porque eu quero fazer uma boa tese, né? E ele olhou bem sério para mim e falou, é aquela que termina. Então, foi incrível, eu fiquei ali com o caderno na mão, eu não sabia o que fazer, eu falei, mas como assim? Ele falou, sim, tive diversas alunas que tinham ideias fantásticas, assim como as tuas também, mas não terminaram.
então não tiveram a tese. Então, para mim, a boa tese é aquela que termina. E eu gostei muito, né? Até falo para todo mundo que a boa tese é aquela que termina. Mas, na verdade, o Décio deu uma outra explicação. No dia, o Décio Pinhatari foi conosco 10 anos, né? Ficou 10 anos da vida dele, foi no nosso programa, o que foi para nós uma honra enorme, né? E aí, quando ele foi para o programa, o Valêncio que disse para ele ir ao nosso programa, o Valêncio me ligou, falou, Denise, o Décio quer vir para Curitiba e quer dar aula na Tuiuti. Eu pensei que era uma piada e falei, não diga, Valêncio, que maravilha, tal. Ele falou, posso dizer para ele te ligar? Eu falei, claro. E pensei que era uma das piadas do Valêncio Xavier, né? Que ele era muito piadista. Genial, Valêncio. Ele era genial. E aí, depois telefonou, o Décio disse, aqui é o Décio. Eu pensei que era o Valêncio de novo, né? E falei, e aqui é a Cleópatra. Daí ele falou, quem? Eu falei, não, desculpe, Décio, vamos começar tudo de novo. Então, né? Fiquei muito sem graça. E ele me chamou de Cleópatra por muito tempo. Então, a Cleópatra... Eu pensei que era uma brincadeira do Valêncio. E quando chegou numa banca, teve uma aluna nossa que ficou... Nossa, ela ficou louca de ser orientanda do Décio. E quando chegou na banca, estava presente a família dela e tudo, e ela disse, professor Décio, eu fiz um bom trabalho? E ele olhou bem e falou, sim, você sabe ler, você sabe interpretar o que ler e você sabe escrever. Sim, você fez. E para ele foi um elogio imenso. Para a moça, ela ficou transtornada, falou para mim, ele disse que eu sei ler e escrever. Eu falei, não, ele disse tudo. Ele disse que você sabe ler, sabe interpretar o que ler e sabe escrever bem. É o que a gente pede, né? Então ele deu um elogio, mas ela ficou transtornada. E ele era uma pessoa complicada, assim. Sim, né? bastante. Muito crítico, muito... Para ele dizer isso foi um sucesso, o trabalho dela. Sim, foi um sucesso. E você trouxe agora uma figura admirável, né, que é o Valêncio Xavier. Sim. Eu acho que, enfim, acho que a partir da minha geração, a gente deve muito a ele, porque Com certeza. ele tinha um espírito não só de pesquisador de cinema, mas de realizador, né? Praticamente e de inovador também. De inovador, né? O trabalho dele, O Mês da Gripe é um livro genial, Incrível. ele tinha filmes incríveis, mas ele era um atuante na comunidade, ou seja, ele praticamente criou o MIS sozinho. Claro. Né? E imagine, uma pessoa com a preocupação de linkar alguém com Décio Pinhatari com Cleópatra. Né? Só o Valêncio poderia fazer isso daí. Incrível. Daí quando ele veio ao nosso programa, nós estávamos iniciando e quem estava coordenando na época era a Cátia, que a Cátia tem um mérito enorme porque ela criou praticamente aquele mestrado, né? E eu estava nos Estados Unidos quando ela começou a criação, quando eu voltei eu participei, e aí eu apresentei o Décio para a Cátia, imediatamente ele foi aceito e tivemos ele por 10 anos. Mas, voltando à tua pergunta, o que é uma boa tese, eu acho que uma boa tese tem que ter esse fio norteador, que agora aprendi tão bem, né? Mas eu estou muito nas teorias do Deleuze e Guattari, nas teorias, por exemplo, assim, especialmente do rizoma. Agora, depois eu vou entrar em umas outras dele, mas eu estou muito na teoria do rizoma que tem certos platôs e certas linhas de fuga. Porque você veja, se a gente pegar o Bakhtin, ele tem o dialogismo e o monologismo, sempre são dicotomias, né? Dialogismo e monologismo, né? Depois, todas essas coisas têm o arbóreo e o rizomático. Então, mas o Deleuze e Guattari, eles conseguiram que o rizoma tenha essa parte do platô, né? E a parte das linhas de fuga, que são lindas. Então, por exemplo, filmes mesmo, ou trabalhos escritos, né? Tem que ter um certo núcleo, tem que ter um fio norteador, mas, na minha concepção, podem ter certas linhas de fuga que, ou em nota de rodapé, ou em alguma coisa, mas que linkam algumas coisas, que fazem umas digressões relevantes, né? Vamos dizer, para o trabalho. Então, eu estou meio nessa linha do Deleuze e Guattari. Porque o que eu tenho como impressão é que existem dois grandes estágios do medo. Um é o da folha em branco, né? E o outro é o da folha muito cheia. Sim. Né? Ou seja, como é que você lapida isso? Né?
Eu normalmente, quando eu vejo assim coisas que não deveriam estar ali, eu retiro, né? Eu já corto certas coisas, eu sou meio ao ponto, assim, né? Uma vez nós fomos numa banca do Fernando Andrade, que foi muito interessante. A pessoa esqueceu de tirar certas anotações do Fernando. E ele dizia: por obséquio, seria possível fazer certas ligações aqui assim? Era tão bem escrito e tão maravilhoso que o aluno esqueceu de tirar. E eu aproveitei e falei: veja, coitados dos meus orientandos, eu só uso verbos no imperativo. Tire, faça, ponha. Sabe, então, eles não têm essa chance de eu pedir: por favor, você daria para fazer tal coisa. Então, eu já sou mais ao ponto e digo: veja, aqui não está bom, tá indo muito, está muito digressivo, vamos fazer um sumário que tenha já tudo, mais ou menos o esqueleto, e depois que está tudo pronto, pode-se inserir certas coisas, né? Talvez em notas de rodapé, ou talvez em notas pequenas, mas tendo um núcleo que leve aos objetivos, que leve à problematização, né? Então, aí é mais salutar, né? Que o aluno termina. Depois que termina, daí pode inserir algumas coisinhas. Legal. E aqui uma curiosidade, você chegou a contatar o Woody Allen? Ou não? Então, Ou esse foi outra coisa bem interessante. O meu orientador, o Dr. Nicolas Salerno, ele era um entrevistador do Woody Allen. E ele não me permitiu contatar o Woody Allen. Ele me disse assim, ó, o Woody Allen é uma pessoa e o personagem dele, né, a persona dele no filme é totalmente outra. Você vai ter uma desilusão total se conhecer o verdadeiro Woody Allen, ele como pessoa. Você não vai gostar e isso vai interferir no teu julgamento dos filmes dele. Então eu quero que você fique só nos filmes, Ou eu seja, não quero que você conheça. Ou seja, tem a pessoa, o personagem, o Woody Allen, e o filme do Woody Allen. Isso. Daí eu me concentrei só nos filmes, porque ele não me permitiu. E depois eu vim a ver que ele tinha razão. Ele tem razão. Porque às vezes você se confunde mesmo com o que o diretor, com o que ele pensa, com a obra em si, né? Ele dizia: o filme, é uma obra completa. Não precisa de nada mais. Está ali, você analisa isso ali. A obra. Mas agora nós estamos fazendo um livro, eu estou editando junto com o Eduardo Baggio e com a Manuela Penafria e com o André Graça. Nós estamos editando a teoria dos cineastas. Esse tipo de enfoque é para ver o que o cineasta pensa da sua própria obra e pensa do cinema em geral. Então aí é um outro modo de pensar, que nesse modo de pensar, sim, aí daria para dizer, eu estou fazendo, por exemplo, o trabalho de Agnès Varda, tudo que ela disse nas entrevistas, tudo que ela pensa quando ela fez o filme, está lá. Então não é o filme em si. Eu fiz 2 trabalhos dela. O filme em si, e outro, como ela pensa o filme. Então, num dos que ela pensa o filme, eu até pus a poética do rizoma afetivo. Eu fiz assim, um conceito, né? E o outro, já totalmente, eu fiz subletiva. Assim, a memória subletiva. Porque é uma memória que é subjetiva junto com eletiva. Que ela fez as praias de Agnès pensando em mostrar para os netos e para a família dela quem ela era profissionalmente. Então, isso é interessante. É muito interessante e eu acho que é uma abordagem que respeita o autor. Sim. Porque uma vez eu vi um professor espanhol, não lembro o nome, que colocou assim que o teórico era aquele que conseguia enxergar no filme mesmo aquilo que o cineasta não sabia que queria ter dito. Eu achei arrogante demais, porque eu falei, olha, eu acho que até o autor pode não perceber onde vai chegar. Né? Ou seja, o processo te traz inspiração, outras condições. E, claro, você às vezes realiza algo que está além do teu projeto inicial. Mas isso não quer dizer que você não tenha visão e controle sobre isso, né? Isso. É que às vezes o cineasta ele está tão naquele universo dele ali, né, do filme, como ele planejou para ser feito, que ele às vezes não pensa o que pode ter além, né, do filme, assim, o que a gente pode ver no filme, talvez isso, né? Porque eu acho que isso é possível, assim. Não, mas aí que tá. Eu acho até me corrija se eu falar uma grande bobagem, mas feito o filme, ele vai gerar a quantidade de filmes igual à quantidade de pessoas que virem o filme. Sim, exatamente. Né? Vão ser 100 milhões de filmes, se ele tiver 100 milhões de público. Agora,
não é o filme da cabeça do pesquisador que é o filme correto. Não. Na verdade, veja, eu acho assim, ó, não tem, vamos dizer, este filme correto, né? Porque, veja, você vai ter uma opinião sobre o filme, uma outra pessoa vai ter outra, né? Então, são diversas opiniões, né, que vão ter sobre o mesmo filme, né? Então, isso aí, mas isso é riquíssimo, né? Porque isso é que faz a gente ter os pontos de vista, as abordagens, né? Então, justamente o filme, quando ele é bem aberto, como o Umberto Eco fala, né, que tem final aberto, é um filme, que dá vazão a que a gente pense pode ser isso, pode ser aquilo, é o melhor do que ser um filme monolítico, né? Vamos dizer, que vai certinho e diz tudo. Aí você não pode interpretar mais nada, porque ele já disse tudo. O filme que não diz e que implicita, para mim, é bem melhor do que o que diz. Eu gosto do filme quando ele é elíptico, por exemplo, né? Quando ele, certas partes ele não mostra, a gente imagina, né? É esse tipo de filme, bem reflexivo, assim, que eu gosto, mais esse tipo, assim. E que você poderia afirmar que tem filmes que mudam a nossa vida? Você teria filmes que chegaram a mudar a tua vida ou não? Eles podem gerar algo em você, mas não interferem. Acho que não. Na minha... Uma coisa só que quando eu estudei bastante Woody Allen, eu percebi, assim, e até fiquei uma máxima de vida, assim, é que eu fiquei pensando assim, a vida deveria ser como os filmes do Woody Allen. Interessantes, leves, mas com muito conteúdo. Né? Então, porque o filme dele é um filme gostoso de assistir. Né? Então, ele pode ser considerado um filme entretenimento, né? Para quem não conhece o que ele está falando, pode ser considerado um filme de alto valor, relevância, para quem sabe o que ele está falando. Por exemplo, o Annie Hall, né? O Annie Hall é assim, tem uma parte onde ele diz... ela pergunta, nossa, mas como é que eu reagiria sobre tortura? E ele fala, só tira o cartão da Bloomingdale e você conta até o que não fez. Quer dizer, quem não sabe o que é Bloomingdale, quem não sabe o contexto onde ele está falando, não sabe o que ele está dizendo. Né? Então, quanto mais você sabe o repertório que ele usou, mais você pode ver como ele é intertextual, como ele está dizendo coisas. Mas se você pode não saber nada e considerar um filme de entretenimento. Né? Então, o filme dele é ótimo, né? Porque pode ser visto por todos. Uns dizem que é entretenimento, eu digo que é alta classe, assim, que você tem todas as minúcias, especialmente quando ele tem intertextualidade com Fellini, com Bergman, né? Mas isso porque eu tenho um repertório disso, né? Sim. A pessoa que não tem esse repertório pode gostar do mesmo jeito, mas dizer, olha, que engraçado o filme. Ele tem várias camadas de interpretação. E é incrível, porque no Woody Allen você tem da farsa à tragédia, né? Mas você sente o Woody Allen. Claro. Como é que você define estilo cinematográfico? Pois tem certos filmes que você não precisa só ver o começo, já sabe de quem é, né? O do Woody Allen tem muito uma marca dele, né? Que eu estudei o humor judeu. Né? Que eu achei que é um humor muito característico dele, né? Tem aquele no começo do filme dele, é bárbaro, ele diz, tem duas mulheres que estão num restaurante e uma diz assim, nossa, a comida aqui é péssima, e a outra diz, e vem tão pouco. Daí ele fala, e é isso que eu penso da vida, é péssima, mas e termina tão rápido, né? Quer dizer, então esse é o tipo de enfoque que ele usa, né, para os filmes. Ele tem sempre uma peça de humor, né? E um tom irônico, né? Exato. Já o Tarantino, por exemplo, que eu gosto muito, eu fiz um trabalho sobre Tarantino quando eu estava fazendo o meu pós-doc, né, em Portugal, sobre memória catarse. Assim, seria um tipo de imagem catarse até, porque a imagem quando ele tem nos Bastardos Inglórios, que ele mata o Hitler, aquilo é uma catarse para todos, né? Todos queriam ter matado o Hitler, né? Então, é uma imagem que não é real, claro, mas é uma imagem que provoca na gente um bem-estar. Olha, ele matou, né? Então, eu caracterizei, assim, os Bastardos Inglórios. E outro tipo de memória que eu fiz, assim, dei um conceito de memória metamorfose. Porque, veja, se vê uma coisa num dia, você tem uma experiência naquele dia. Mais tarde, eu posso dizer bem mais tarde, né? Porque já estou bem mais tarde. Mais tarde eu posso lembrar daquilo que eu achava uma coisa e que eu posso achar outra agora.
que eu posso entender melhor a situação do passado, né? Eu posso avaliar diferentemente, né? Então, eu pus que a memória, ela acompanha a gente, acompanha o desenvolvimento da pessoa, né? Você pode, mais tarde, perdoar uma pessoa que na época você achou que não era assim. Mas mais tarde, você, né, com mais conhecimento, com mais vivência, né, vamos dizer, acho que a idade é alguma coisa que tem que dar, né? Porque senão, para quê, né? Você tem que ter mais vivência, tem mais clarividência, você vai saber melhor julgar. Aí você pode dizer, nossa, mas não era bem assim, né? Então, acho que eu caracterizei como memória metamorfose, que a gente vai junto com a memória, né? E, bem, a gente daqui a pouco já tem que encerrar um pouco o bloco. Eu queria fechar assim, deixando aberto para você jogar algum tema que você queira colocar aqui, e também porque eu sei que você está em novos projetos, né? Então, Sim. queria saber quais são suas novas pesquisas e tal. Então, no momento, depois que eu acabei, né, o pós-doutorado, que eu estudei todas as ditaduras, daí eu pensei de passar por uma coisa mais leve, né, porque as ditaduras é um tema bastante pesado, Violento. né, e também eu fiz as ditaduras porque na época da ditadura eu não entendi tão bem a ditadura, então acho que agora eu entendi melhor e dediquei para o meu ex-marido, porque na época ele lutou muito para ter uma medicina socializada e eu não entendi tão bem, mas agora entendi melhor, então fiz esse trabalho. Agora pensei de fazer um trabalho mais assim leve, mas não aconteceu muito. Eu peguei 3 tipos de documentário. Um documentário que é um documentário homenagem, que analisei o filme Helena, que é muito lindo, não sei se viu, da Sim, Petra Costa, sim. é muito lindo. Depois eu analisei os filmes autobiográficos, documentários autobiográficos, daí peguei a Agnès Varda, e os biopics, que daí peguei o Steve Jobs. Então, também ficou bem pesado, porque também não é ainda bem o que eu pensei assim, de fazer. Foi se transformando e ficou assim. E agora eu vou fazer os biopics junto com a Cíntia, né, que é a minha orientanda de pós-doutorado. Vamos fazer os documentários do Scorsese. Também não é ainda bem leve como eu queria. Mas o próximo, eu estou pensando de fazer cinema-pensamento. O cinema-pensamento do Deleuze. Daí entrar mais nas teorias do Deleuze. Mas estou achando que também não é muito leve. Daí... então, estou pensando o que ainda para o próximo, acho que vai ser o cinema-pensamento. Mas eu estou fazendo diversos e-books também, sabe? Estou organizando diversos e-books que acho interessante, fazendo contatos no exterior, né? Agora estou fazendo um e-book para Cartagena, que vai ser aí, a MCR vai ser lá. Então, acho que estou num processo de construção sempre. Denise, sempre ótimo falar com você. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Agradeço muito a tua presença aqui. Agradeço a quem está nos vendo agora também e ouvindo. E encerramos por aqui mais um Reflexões e espero que a gente, logo, numa nova oportunidade, a gente possa te convidar de novo para a gente continuar essa conversa. Com certeza, gostei muito daqui, muito obrigada por tudo. Tá já então. Um abraço a todos. Até mais.